Bom, e agora nós falamos sobre o comércio aqui de Criciúma no período de carnaval, semana que vem, segunda, dia 28, terça, dia 1º. Estou aqui com o Thiago Marangoni, que é o presidente da CDL, que vai passar alguns detalhes a respeito da abertura das lojas nesse período, né, Thiago? Então, como é que está a organização da CDL e também as lojas aí para a semana que vem? É considerado ponto facultativo, não é? As lojas vão abrir? Como é que está essa conversa? Joia, a CDL de Criciúma, ela orienta os seus lojistas a abrirem nesse feriado, né, nesse dias de carnaval, que não é feriado, tá? São dias normais. Então já temos aí o decreto municipal também dizendo que é dia normal, então vários serviços da prefeitura, todos os serviços municipais estarão funcionando normalmente e o comércio também vai estar funcionando normalmente. A gente orienta todos os lojistas que abram suas portas, façam esses dias de trabalho de segunda e terça normalmente, pode trabalhar sem nenhum problema, sem nenhum tipo de custo a mais para esses dias. Então, assim, é um momento de aproveitar o consumidor, poder fazer suas compras, poder resolver sua vida nesse período aí de segunda e terça-feira, para poder comprar aí no comércio de Criciúma e aproveitar bastante o comércio. Tiago, se por algum acaso, né, algum comerciante optar por não abrir, ele vai ter alguma consequência em relação a isso? Como é que fica essa questão, né, já que tem aquela coisa de feriado de carnaval, enfim, como é que vai ficar essa questão caso o comerciante opte por não abrir? Não tem nenhum problema, o comerciante que não quiser abrir, ele não tem problema, ele não precisa abrir, ninguém é forçado, né? Isso que é interessante, mas existe uma boa adesão de lojistas que vão abrir nesses 2 dias aí de carnaval. Então o consumidor ele vai estar atento, principalmente aí nas regiões em volta da cidade, onde vai haver as pessoas não vão realmente trabalhar, então elas podem vir aí para Criciúma e aproveitar o comércio de Criciúma. Certo. E na quarta-feira, como é que fica o horário? Normal, como sempre, todos os anos? Sim, horário normal, tranquilo. A gente tem aí o acompanhamento de algumas agências bancárias, né, que começam aí a partir do meio-dia, mas o comércio em geral, normal, horário normal de comércio. Bom, vale a gente reforçar aqui, né, conforme também a gente já conversou com o diretor do Sindicato dos Bancários aqui de Criciúma, segunda e terça as agências bancárias estarão fechadas aqui em Criciúma. Então o pessoal tem que se programar, aí caso tenha algum compromisso, precisa de algum atendimento, até sexta, caso contrário, retorna somente na quarta-feira ao meio-dia. A mesma coisa também a questão dos ônibus aqui em Criciúma, de acordo com a CTU, horário normal, não é horário de feriado, tá? Então é horário normal de dia de semana, tanto os ônibus amarelinho quanto dos bairros também, para o pessoal aí poder se programar e se organizar caso precise fazer algum compromisso no centro ou em outros bairros. Isso, de certa forma, Thiago, por exemplo, a questão dos ônibus funcionando acaba ajudando o comércio, facilitando também a questão das vendas? Com certeza, o ônibus, o transporte público é uma peça fundamental para o consumidor poder fazer suas compras, para os trabalhadores poderem vir trabalhar. Então a gente até vem acompanhando muito esse processo do transporte público na pandemia. A gente gostaria que realmente voltasse ao normal, né? Todas as linhas, tudo que funcionava antes da pandemia. Então a gente está aí acompanhando e torcendo para que o transporte público seja aí a chave propulsora também para o desenvolvimento do comércio e da cidade. E até tocando nesse assunto, Thiago, um ponto bem importante, né? A questão dos ônibus amarelinhos, ônibus dos bairros, porque é um assunto que o pessoal está pedindo bastante também. A gente sabe que nos últimos dias a CDL se reuniu então com a empresa responsável. Como é que vocês percebem, como é que está o andamento aí para realmente ter o aumento no número de linhas, para aumentar esses horários aí, não somente por agora, mas que continue, né? Porque deu uma diminuída aí no período da pandemia. Como é que a CDL percebe essa conversa e a evolução para que realmente volte ao normal que era antes da pandemia? Realmente, a pandemia ela trouxe muitos desafios, né? A gente percebeu que o consumidor, o público usuário do transporte público, ele ainda sente muito medo de poder estar utilizando o transporte público, né, coletivo. E a gente solidariza com as empresas porque a gente sabe que eles fazem todo esse tipo de limpeza, toda a desinfecção dos ônibus, eles têm um cuidado muito grande com isso. Então essa é uma das primeiras barreiras a se quebrar, que o transporte público pode voltar a ser utilizado nesse momento, está bem tranquilo. A gente sabe também que eles passaram por um período muito complicado, porque o comércio ele ficou fechado aí quase um mês e eles ficaram muito mais tempo fechados, né? Então a gente sabe como foi difícil para as empresas passar por esse período, a questão financeira, mas agora a gente já vê que está voltando tudo ao normal. A CDL realmente analisou, deu várias ideias
para o transporte público voltar a ser utilizado novamente pelas pessoas. A gente sugeriu aí que se instalasse um Wi-Fi nos ônibus, a gente sugeriu uma série de comodidades para o usuário se sentir bem e voltar a utilizar todo esse maquinário, né, que a gente tem aí do transporte público. Então, a gente como CDL, a gente está pedindo a volta dos horários, das linhas, como era antigamente aí, antes da pandemia. A gente sabe que isso faz uma cidade crescer, um bom transporte público faz o município crescer, atrair mais empresas, atrair indústrias e desenvolvimento para a cidade. Então tá certo, muito obrigada, Thiago, mais uma vez pelas informações. E Thiago, que é o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas aqui de Criciúma, CDL, falando então desse período de carnaval. Então vai funcionar normalmente, né, o comércio semana que vem, segunda e terça-feira, dia 28 e dia 1º de março.